Olá, pessoal, começando aqui o 53º. Dessa vez eu não errei. Dessa vez eu não errei. Da última eu tinha errado, falando de 52, mas não, é 50, agora é 53, de fato, né? Começando aqui o primeiro bloco do 53º programa, nosso CV Connect Esportes, que você acompanha tanto no YouTube quanto também no Spotify. Bota lá CV Connect, podcast inteligente, você vai achar fácil. Você vai achar fácil ali. Tanto no YouTube quanto no Spotify a gente está. Estamos em múltiplas plataformas. Essa é a verdade. Não é, meu caro Tiago Saraiva? Tiago Saraiva está aqui do Giovanni, nosso lado, como sempre, e também hoje a presença especialíssima, mais uma vez, ele que é o nosso comentarista stand-by, né? Stand-by, aquele que fica sempre à espera de alguém sair, ele entra, né? Nosso grande Ray Charles. O Charles vai comentar aqui com a gente esse primeiro bloco, que é o primeiro bloco que eu sempre intitulo de Bloco Europeu. Por quê? Vamos comentar dessa vez, ao invés de comentar La Liga, Bundesliga não, Premier League, Série A Team, não, vamos comentar de novo futebol de seleções, né? Começou mais uma vez o Qualifier, que é a eliminatória para a Eurocopa 2024, que vai ser disputada na Alemanha. Além disso, vamos comentar também a demissão de Jorge Sampaoli do Sevilha. Tem muito time brasileiro querendo Jorge Sampaoli de novo. Flamengo, será que vem aí para contratar o nosso glorioso Sampaoli? Santos está querendo também, mas abre o o Santos não tem olho, dinheiro. Vitor Pereira. Oi? Abre o olho, Vice Pereira. Os corintianos adoram o Vitor Pereira, né, gente? É isso. E a bomba do dia, vamos começar com ela. Julian Nagelsmann está fora do Bayern de Munique. Ninguém esperava isso. Treinador de 35 anos. Está indo bem no Bayern de Munique. Está invicto 100% na Champions desse ano. Mas um pontinho atrás do Borussia Dortmund. É pauta para dar crise no Bayern. Se fosse no futebol brasileiro, isso aí era pichincha, né? Muito bem, pessoal. O que que vocês acham aí dessa notícia do Bayern de Munique, né? A queda aí do Ô, Julian Giovanni, Nagelsmann. antes de entrar no Vamos falar. comentário, falar que hoje a gente vai rever, é muito importante para nós, né? Voltar lá na nossa origem, né? Nosso pontapé inicial, comentando os jogos de seleções na Copa do Mundo. Hoje a gente vai estar falando sobre isso novamente. Agradecer o sucesso que, graças a Deus, a gente está alcançando aí cada dia mais. Sempre pedir para a galera deixar o like, compartilhar e sempre estar nos acompanhando aí, pois o comentário, a participação faz com que cada vez mais a gente consiga se especializar, buscar um pouco mais de conhecimento para estar aqui trazendo esse entretenimento. Bom, Mais uma vez com você, sempre um prazer estar ao seu lado e hoje, daqui a pouco, comentando conosco, o meu amigo Charles Mendes, o Rei Charles, hoje para falar da Inglaterra. E agora, né, nós vamos falar do falando aí país dele daqui a pouco. vamos falar daqui a pouco, ele já está preparado para colocar a coroa no momento da fala dele. Essa surpresa ele hoje, né, Giovanni? Se fosse no futebol brasileiro, já teria rodado há muito mais tempo, né? Mas o que que acontece? O cara sumiu, tem feito um bom trabalho no time do Bayern e não superar aquele que seria seu arqui-inimigo, o principal rival do time, está atrás do campeonato por apenas um ponto, custou aí talvez a demissão do cara Bom, ou a pressão que acabou levando a essa demissão. você vê que a crise no Bayern de Munique é ficar em segundo lugar da Bundesliga, né? Você imagina se tivesse, fosse igual um time brasileiro aqui que costuma brigar lá para 15º, 16º. Nossa, era uma tragédia, demitiu o time inteiro, né? Charles, Vamos se lembrar, fosse o Palmeiras, era como? ah, Ah, então, esse aí, gente, eu imagino eles, tipo o Flamengo no final do ano passado, que ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, e aí ficou ao em invés, quinto lugar brasileiro. chegou e falou assim, ah, mas aí essa posição no brasileiro.
é um absurdo. Então, esteja avisado que você não vai continuar. É Vai obrigado a ganhar todos os torneios, né? obrigado a ganhar tudo Pois é. aqui. Se não, rua. Pois é, eu queria convidar aqui o Julian Nagelsmann, já que ele está desempregado agora, para passar um tempo no São Paulo, né? Passar um tempo no São Paulo para poder. Ali tá tudo beleza. Tem água na piscina, tá tudo certo. Tá tudo certo ali. Não perde para Água Santa. Tá uma beleza ali, Tem esses né? detalhes, né, Giovanni? Tem esses Tem esses detalhes aí. detalhes. Mas assim, na verdade, o presidente do Bayern disse por que que ele foi demitido. Relacionamento com os jogadores. É isso. É, Eu, jogador, relaciona... Pode falar, Charles. Normalmente, aqui no Brasil, é o que derruba muitos treinadores, né, Charles? O elenco derruba o treinador, né? sim, sim, isso aí mostra que não é só aqui que os jogadores derrubam o treinador. E ainda É, mais assim, deve ter sido algo bem gritante para ser logo na reta final da temporada. Eles fazerem isso, não terem conseguido esperar mais uns 2 meses. mas, mas aí surgiu uma outra teoria também que parece que o Nagelsmann já estava conversando com o Real Madrid, né? Parece. Agora estão dizendo que ele pode ir para o Tottenham também. Porque é o seguinte, o Madrid, na temporada 24-25, quando encerra o contrato do Ancelotti, vai renovar todo mundo. Elenco, tanto comissão técnica quanto time. E aí tudo indica que o Nagelsmann já estava conversando com o Real. Isso aí. Agora eu acho que deu uma melada isso aí. E também porque, segundo alguns jornalistas aqui do Brasil, Carlo Ancelotti vai assumir a seleção brasileira no ano que vem. Depois que Será? terminar, depois que É, terminar a temporada. E aí o Real vai aproveitar para rejuvenescer todo mundo. E o Nagelsmann tem 35 anos. Ô, Giovanni, a gente pode, depois, já que você levantou essa hipótese aí, dessa cogitação, desse boato que pode ser concretizado aí, talvez mais para frente, através de uma notícia, uma nota oficial, Bem mais a para gente frente. fazer aqui mais para frente um programa, aproveitar que tem jogo da seleção por esses dias, para a gente fazer aqui de possíveis técnicos, aqueles que há boatos e aqueles que a gente gostaria de ver. Não, eu imagino. meu técnico favorito para a seleção brasileira é Vinícius Alvarenga. O argentino. Vinícius Alvarenga é Uhum. argentino que está muito feliz. No segundo bloco a gente vai falar sobre a Argentina. Bom, vamos passar para frente aqui. Sampaoli agora. Outro cascateiro. Galvão Bueno chamou ele de cascateiro ontem no Flow Podcast. Sevilha anuncia a demissão de Jorge Sampaoli. Pela primeira vez, Jorge Sampaoli dirigiu pela segunda vez um clube. Tá bem na Liga Europa, tá mal no Campeonato Espanhol, Sevilha, e simples assim, mandou embora, sem mais nem menos. E Não está agora indo bem, né? tem muito Não está time conseguindo os brasileiro, resultados que precisava, né? é, agora tem muito time brasileiro atrás do Jorge Sampaoli. Teve Flamengo, Santos, teve aí uma conversinha de São Paulo, mas o Flamengo é o que vem mais forte aí. É o Flamengo que não conseguiu se encontrar ainda com o Vitor Pereira. E eu queria saber, na opinião do Charles, é, o técnico Sampaoli vindo para o Santos, com o elenco atual do Santos, seria a solução, Charles? O elenco do Santos hoje é bem pior do que o elenco que tinha nas mãos quando ele foi treinador do Santos. Eu acho que até ele mesmo vendo o Santos, ele não ia ir para o O Santos. treinador pode ser bom, mas não faz milagre, né, Charles? Ele ia ter que ser literalmente um milagreiro para fazer, Não, para repetir o que ele fez na é, passagem dele. em 2019, quando ele estava no Santos, ele já fez milagre. Os times do Sim, Santos Sim. ruim, ele foi vice-campeão, atrás daquele Flamengo que dispensa comentários, né? Mas já fez milagre ali. Ele fez Aí, uma limonada com jaca, Giovanni.
Sexta-feira à noite você vem com limonada com jaca. Ô, Ele espremeu uma jaca e tirou dali uma limonada. gente, é o seguinte, você que está assistindo aí do outro lado, não utilize essa receita para tomar suco de limonada com jaca. Pode ser que você tenha algum piriri, né? Pode ser. Basicamente, É, mas, ô, Saraiva, mete um uísque aí, sexta-feira à noite, cara. né? Pois é. Bom, vamos lá. Sevilha anunciou a E demissão. para engolir a situação do Santos, só com muito uísque mesmo, viu, Giovanni? Porque não tá fácil para o torcedor santista nessa temporada. Se o Imagina, Santos não apertar a fivela, a Série B bate na porta. Agora, se por um outro lado, se ele for para o Flamengo, aí o Flamengo volta a ser o Flamengo carniceiro, né, do Jorge Jesus, porque a forma que o Sampaoli joga é uma forma muito parecida com a forma que o Jorge Jesus joga. Então, uhum. Sampaoli, não aceite o convite do Flamengo, por favor. Deixa o Vitor Pereira Charles, lá, tá tranquilo. Não é, Charles? deixa o Vitor Pereira continuar. Ô, Charles, só emendando aí na conversa do Giovanni, você acha que se ele fosse para o Flamengo, a gente teria realmente aquele Flamengo lá de 2019 de novo? Sim, existe uma grande possibilidade. Até tomando como uma boa referência o Chile dele, Sim. que era bem ofensivo. Então eu realmente cairia como uma luva. E eu não quero isso também, não. É, eu Foi bom junto você ao meu lembrar. Foi bom você lembrar. Jorge Sampaoli, nos últimos 8 anos, ele tem 2 títulos como técnico: Copa América com o Chile, no Chile, e Campeonato Mineiro da Pandemia com o Atlético Mineiro. E não ganhou em cima do Cruzeiro, não, ganhou em cima da Tombense. É que o Cruzeiro Pois tinha é. tomado um tombo, Giovanni. O Cruzeiro ficou em quinto aquele ano, Tomou um mas tá tombo. bom. Bom, o assunto São Paulo está falado aqui, então vamos para eliminatórias da Eurocopa. Vários jogos aqui. Só situando a galera é o seguinte: vamos aqui para a classificação que às vezes fica melhor. São essas eliminatórias da Eurocopa, são 10 grupos, alguns grupos com 5 times, outros com 6 times. Por quê? Times assim, seleções, né? Por quê? Vamos explicar por quê. A UEFA, que coordena a Eurocopa, tá? A UEFA que coordena a Eurocopa tem 55 países associados a ela. Desses 55 países, a Alemanha vai sediar a Eurocopa 2024, então não participa desse qualify, dessa classificação. E a outra equipe que não participa é a Rússia, por conta dos problemas políticos que tem. A Rússia ainda está impugnada de voltar a jogar. Então temos 53 times. E aí tem alguns grupos são de 5 times, outros de 6 times. Então alguns grupos vão ter 10 rodadas, outros grupos vão ter 8 rodadas. E aí vai se espalhar durante o ano inteiro. Começou nessa semana a Eurocopa e começou com grandes jogos mesmo. Depois a gente passa aqui, mas vamos para o maior clássico deles, que é Itália e Inglaterra. Jogo em Dois campeões do Nápoles, mundo. jogo em Nápoles, e é o seguinte, meu caro Thiago Saraiva, o que que você pode falar sobre esse jogo? A Inglaterra venceu, a Inglaterra voltou a vencer a Itália, algo que não acontecia desde 77 em jogos oficiais. Esse dado que você colocou é muito importante, né? Para você ver. Você mesmo referendou que a última vitória da equipe inglesa sobre a Itália foi lá em 77. Tem muito tempo que isso aconteceu. A gente viu a Inglaterra tão longe dos bons resultados no futebol durante tanto tempo, voltando a figurar aí na elite do futebol mundial, só na sua participação na Copa, acho que da Rússia, né? Onde conquistou aí uma quarta colocação, se não me engano, num confronto ali contra a Bélgica, né? Uhum. Mas Sim, o que é quarto lugar disputado contra a Bélgica, né? Isso mesmo. sim. E finalmente a gente vê
esse tabu caindo desde 77, que durava, para a alegria do nosso amigo Charles, que tem um xará famoso aí, é a É, Itália, que já não vem apresentando um bom futebol há muito tempo, Giovanni, inclusive ficando fora de Copas do Mundo, saindo na primeira rodada, na primeira fase tipo de Copa do Mundo, e depois nem chegando a ir à Copa do Mundo. A Itália, que vem numa certa decadência de seu futebol em termos de seleção, que não vem obtendo grandes resultados nos últimos tempos, pegou uma seleção que, no meu entender, está em oposto, que está em ascensão nos últimos anos e acabou finalmente esse tabu histórico caindo e hoje, mais uma vez, com o gol do Furacão. Furacão Harry Kane, que se tornou o maior artilheiro da história da seleção inglesa. Ô, Charles, me diz o negócio, o seguinte, a seleção italiana, ela pode surpreender ou você acha que ela, mais uma vez, vai ficar pelo caminho? Pela, pelo andar da carruagem, assim, nos últimos anos, a gente percebe, assim, que a Itália, ela, ela precisa realmente é, vamos falar da Reinventar, né? inovação em si, né? Porque, pô, esses últimos anos, os resultados dela mostram que, pô, uma seleção com a tradição, com a camisa que tem a Itália, é aquela coisa assim, não pode, é, é aquela coisa assim da gente ver, a gente pensar assim, a Itália fora, assim, de saindo em primeira em fase de grupo de Copa do Mundo, não chegando aí a uma Copa, e agora já iniciando um novo ciclo, Já estreia perdendo em casa, né? perdendo É, em casa e com um tabu muito antigo caindo, pô, é, é algo, é algo realmente Preocupante, né? mas ó, preocupante, assim. evidencia também o momento do futebol inglês, né? E o momento do futebol italiano, que é Mas um o momento que, engraçado, Giovanni, é apesar, que os times italianos voltaram esse ano a ter uma ascensão. O Napoli passou de fase, a Inter de Milão passou de fase na Liga, o Saraiva, mas mas em combinação, os times italianos só têm afundado. eu acho assim que é muito por conta do sorteio também. É, o Eles pegaram chaveamento assim favoreceu muitos times, né? uma equipe bem favoráveis, vamos dizer assim. Agora, sobre o Charles falou aí sobre a questão de renovação da seleção italiana, e é interessante porque quem marcou o gol nunca pisou na Itália. Foi pisar agora para jogar, que é o Matteo Retegui. O Matteo Retegui é um argentino que joga no Campeonato Argentino, mas que é estranho a convocação dele para a Itália porque ele tem descendência italiana. Nossa, aí, eles já estão meio que quase pelando mesmo para conseguir É, jogador. não, e o Retegui ele não joga no Boca Juniors, não joga no River Plate, não, ele joga Nossa, no Tigre é, da Argentina. E ele, assim, por ter descendência italiana e nunca ter sido chamado para a seleção argentina, ele optou pela cidadania italiana. E aí o nosso Roberto Mantini chamou ele para compor aí o elenco italiano. No segundo tempo, a Itália foi até bem, cara. Só que no primeiro tempo a Inglaterra dominou. Dominou. Só não fez o terceiro porque o nosso Jack Grealish resolveu errar um gol sem goleiro debaixo do gol. É E isso. só coisa para completar meus Hum. trocadilhos, o Jack Grealish não fez um checklist para fazer o gol. Depois do suco com jaca, de limão com jaca, vem uma dessas. Ô, sexta-feira à noite, Saraiva. Ajuda nós. Ajuda nós. Bom, Só é para isso. quebrar, né? Em Nápoles, a Inglaterra levou a melhor, ganhou 2-1. Tudo indica que a Inglaterra vai passar em primeiro nesse grupo. Lembrando que os dois primeiros de cada grupo classificam para a fase final da Eurocopa ano que vem na Alemanha. Né? Tivemos outros grandes jogos.
não vou aqui falar de todos, porque são 26 partidas, né? E algumas ainda vão rolar durante durante o fim de semana. Mas há de se destacar aqui Portugal. O gajo Cristiano Ronaldo voltou a marcar 2 gols, mas contra Liechtenstein até eu, Charles e Thiago Saraiva marcamos. Desse jeito é aquela questão que a gente falou, né? Quando você pega um time teoricamente inferior, a obrigação do time superior, né, vamos assim dizer, é aplicar um placar expressivo, uma goleada. E a seleção portuguesa acabou desempenhando o seu papel e conseguindo esse placar elástico em cima aí, como você disse, eu não consigo nem pronunciar esse nome, Giovanni, que dirá Liechtenstein. não marcar um gol contra esse time. Rapaz. Liechtenstein. Liechtenstein é o pior time junto com o San Marino da história da UEFA. Não é, Ah, Charles? assim, contra esses times, assim, Liechtenstein, o Luxemburgo, o Cristiano Ronaldo faz um monte de gols, dá aquela inflada nos números dele. Ô, Charles, não fala Luxemburgo, não, senão o Saraiva vai linkar com aquele treinador brasileiro. É o projeto, Giovanni, é o projeto. Pois é, pois é. Bom, Portugal aqui tá mais que tranquilo. Agora vamos pro grande jogo de hoje, né? Grande jogo de hoje que foi Mas você não vai França e falar da França Holanda. agora, não? Vai? Sim, vou Ah, só achar ela aqui, porque França e Holanda, a França sapecou 4-0 na Holanda. Holanda com um processo parecido com o da seleção brasileira, né? Trocou o treinador, mas saiu de um treinador ruim para outro. Saiu do Van Gaal para Ronald Koeman. eu não posso nem lembrar o quanto você ama o Van Gaal aqui, né, Giovanni? Eu não sou muito fã do Van Gaal, não. Na Copa do Mundo nós todos vimos isso muito bem. Em É compensação, um, Kylian Mbappé resolveu fazer um estrago na defesa holandesa de Van Dijk e companhia. Aliás, no final do jogo já estava 4-0, né? Memphis Depay bateu um pênalti ridículo. Vou errar ainda, né? Uhum. Ô, Giovanni, acho que o reflexo maior de falar dessa partida é o seguinte: a equipe holandesa, a gente veio falando lá da Croácia, da Holanda na Copa passada, que eles até vinham chegando nas fases finais da Copa do Mundo e nos torneios que disputavam, mas que através de um futebol muito feio de ser visto, um jogo feio de ser assistido. A gente viu a Croácia eliminando a nossa amada, idolatrada, salve, salve, seleção brasileira. Dolorido, dói até hoje, né, de lembrar. Por que que não tocar a bola? Por que não chutar a bola para o mato? Mas não vamos pular essa questão. Um futebol feio apresentado pela Croácia e pela Holanda, mas que jogam com o regulamento debaixo do braço. Vale um gol lá dentro e trancar a casinha. E assim, com esse futebol feio, eles sempre chegaram. Mas, nessa Copa, isso já não foi o suficiente. E aí, agora você vê esse processo Só, de reconstrução e aí o seu amado e idolatrado Tartaruga Ninja sim, hoje dominando a partida. Tartaruga Ninja, Kylian Mbappé marcou 2 e teve chance para mais, não conseguiu, mas, cara, 2 gols já tá beleza. Agora a Olha, torcida francesa modificou a música dos Beatles, né? Colocou Hey Giroud. Giroud também entrou bem com a seleção francesa, hein? Hey Giroud. Substituiu bem o Benzema na Copa, né, Charles? Sim, sim. Ó, o Giroud fez uma ótima Copa do Mundo aí. E é aquilo, assim, agora, assim, como diria, na seleção, em jogo, como diria, né, o Mbappé consegue ser na seleção da França o que não consegue ser no PSG. Joga pouco esse, né, Charles? Joga muito, nossa, mas Eu acho, é aquela eu acho que ali no PSG tem algum sapo enterrado embaixo do Parque dos Príncipes que impede o PSG de ganhar alguma coisa na Europa. Porque toda vez que ele Ô, tá para ganhar alguma coisa, ou o Neymar machuca, ou o Mbappé machuca, ou o Messi machuca.
Ô, Ou eles Giovanni Charles, pegam. nós falamos disso aqui esses dias para trás na eliminação aí na Liga dos Campeões. É, até citei o exemplo que eu vi isso acontecer em outras modalidades esportivas, até o exemplo do Brooklyn Nets, lá no basquete da NBA, que montou entre, vamos ver, os 5 maiores jogadores que tem na atualidade da liga, ele tinha 3 na sua seleção, no seu time e não ganhava as partidas, não conseguia deslanchar. Caiu na primeira fase dos playoffs da NBA, nessa edição que eu estou mencionando, e tinha os 3 melhores jogadores da liga e não conseguiu ir para frente. Talvez essa questão de ter muita estrela, é muita estrela para pouca constelação, talvez, ou para pouco céu. A verdade é o seguinte: é muita estrela e pouco time. Hum, Ponto e basta. Não é, Charles? sim. O PSG é aquilo lá, sempre tem algum problema em algum setor do time, mal montado ainda. Só para Tem fazer. Tá, hora, pode falar. hora uma defesa não consistente, hora um meio de campo que não dá Eu conta. vou falar mal porque vou gerar polêmica. Me lembra muito da nossa campeã mundial Argentina há um tempo atrás. Do meio campo para frente, mortal. Mas se a bola passasse do meio campo, podia pôr 1-0 no placar para o outro time. Sim, Sim, é isso é aí. isso mesmo. É E isso já, mesmo. Se o Vinição tivesse aqui, ele ia discordar de você frontalmente. Abraço, Mas, Vinícius. Tamo junto. mas, mas é. Fala, Charles. Continua aí. e é isso aí, ó, como voltando aí para no caso da França, ah, pô, a França aí, já começa o novo ciclo como terminou. O outro mostrando que, de novo, ela, ela vai ser candidata para ganhar Euro, uma das principais candidatas para a próxima Copa do Mundo. Concordo. É isso. Eu acho que isso aí, Giovanni, que o Charles Vou acabou de voltar falar, é uma aqui. coisa que a gente já tinha falado aqui antes, que é o período de vida útil de um ciclo de seleção. A França veio na passada já com essa seleção, onde foi campeã, veio agora chegando novamente à final e tem tudo para brilhar ainda na próxima edição de Copa. É um ciclo que a gente falou que dura entre 12 e Ó, 16 anos. A França ainda tem mais um gás Saraiva. para brigar. Saraiva, Charles, a nossa amada Croácia. Nós tanto gostamos, principalmente no ano passado. Vai estrear amanhã contra País de Gales. 2-0 Gales. E Tá aí, bom, Charles? Oi? é isso. É Gales desde criancinha, não? É, Por um se não for para pênalti, Só não pode ir para os pênaltis e na prorrogação a dica aí para é, Gales é chuta pro mato. é a primeira sim. rodada ainda, calma, gente. Bom, a Espanha também joga amanhã. A Espanha também joga amanhã, vou pegar aqui. Espanha contra Noruega. Um Acho que a jogo bom, Espanha tem que ganhar. interessante. Noruega de Erling Haaland. Haaland e Já faz Odegaard. tempo que a Noruega a gente viu na nossa primeira fase, salvo engano, lá na Copa de 98, né? Nós passamos pela 98, Noruega lá na derrotou o primeira Brasil. fase. Com aquele, se não estiver enganado, aquele gol de César Sampaio, né? O O único gol de time César europeu que Sampaio, a gente nunca acabou vendo. perdeu para a seleção brasileira em Copas, a Noruega. Deu trabalho naquela Copa, mas desde então a gente não vê mais falar da Noruega, né? A Não, Noruega deu uma nunca mais chegou. sumida de nível de seleção, né? A gente não falou mais da Noruega. E a gente tem esse E- grande jogador aí que tem feito a diferença, que esses dias parece que na liga aí, Giovanni, marcou acho que só 4 numa partida. Você errou, foi 5. Foi 5. Foi sim. Vou zangar aqui com a Um, produção que me passou errado. uma mão completa. Uma Pô, mão completa. 5 em cima do Red Bull Leipzig. Né? É E um o City jogador passou de fazer. fase. E agora vai pegar o Bayern de Munique. É aquela questão, né? A gente falou que quando você pega um time teoricamente mais fraco, você tem a obrigação de fazer isso.
Mas um jogador fazer 5 gols no mesmo jogo de Liga dos Campeões, isso aí tem que ser falado. Sim, sim, é história. Exatamente. Bom, também temos a nossa amiga Bélgica, que venceu Suécia 3-0. Suécia também é o confronto histórico brasileiro, né? Mas a Suécia é mais amiga do que a Bélgica. Eu tinha mais, a gente falou isso lá na Copa, que esperava-se mais para essa edição da Copa uma força maior da Bélgica, que acabou sendo uma decepção grande. A Sim, Bélgica Três começa gols da novamente Bélgica de muito Romelu bem, né? Lukaku. Jogou pouco hoje, né? Ah, como, Fez 3 gols, levou a bola para casa, né, Charles? como sempre. como diria, pediu música. Vai Ah, pedir música no Fantástico Bélgica. opa, É. Bom, e é, vamos pegar esses Como diria o minutinhos Felipe finais aqui. Tovarenga no Belgástico, então, né? É, vamos pegar esses minutinhos finais aqui e comentar sobre os grupos um pouco. 4 minutinhos tá faltando. Vocês vão falar para mim os dois que vão passar em cada grupo. Certo? Vamos lá. Grupo A, ah, Chipre, Geórgia, Noruega, Escócia e Espanha. Quem passa, Sarai? Espanha e Noruega. Tá Espanha e certo. Noruega. Espanha e Noruega. Grupo B, França, Grécia, Irlanda, Gibraltar e Holanda. França e Holanda. França França e e Holanda. Holanda também. Tá certo. Grupo C, Inglaterra, Macedônia do Norte. Ou a Itália tá beleza, hein? Ucrânia, Malta e Itália. Péssimas Itália. lembranças para a Itália e da Macedônia do Norte. Mas passa Inglaterra e Ucrânia. Hã? Você vai deixar a Itália de fora? A Ucrânia passa. E você, Vamos Charles? esse aí, Inglaterra e Ucrânia. Inglaterra e Ucrânia também? Por enquanto, não. Tá Vai a ruim, tá Ucrânia. dando interferência. Tá. Grupo D, Armênia, Croácia, Letônia, Turquia e Gales. Croácia e Turquia. E você, Charles? Croácia e Turquia também, com Gales correndo por fora Correndo aí. por fora. Eu vou dar uma divinição nesse grupo. Vai passar Letônia e Armênia. Rapaz, isso seria histórico, hein? Muito. Grupo E, República Tcheca, Ilhas Faro, Moldávia, Albânia e Polônia. Polônia Tcheca e do nosso Polônia. Lewandowski. Oi? República Tcheca e Polônia. Tcheca e Polônia. República Tcheca e Polônia. Vocês estão muito previsíveis. Grupo F, Áustria, Nossa, gente. Bélgica, Estônia, Azerbaijão e Suécia. Passa a Bélgica e a Suécia. Grupo Uai, G, então, de Bélgica e Áustria aí. beleza. Grupo G, Sérvia, Montenegro. Nossa, vai dar guerra. Sérvia, Montenegro, Hungria, Bulgária e Lituânia. A Sérvia adora Vou, grupo G, hein? vou relembrar. Vai passar a Sérvia e eu vou de Hungria nessa. Assim, vai. Vou também de Sérvia e Hungria. Nossa, Pô, esses grupos aí, Esse grupo tá bem ó, fraco perto dos outros. cá entre nós, a Sérvia gosta do grupo G, hein? sim. Deu sorte, hein? Porque o grupo G favoreceu ela aí, pelo jeito, hein? Mas contra Montenegro, lembrando que Sérvia e Montenegro eram juntos, né? E aí Tem o separaram, conflito político, né? tem guerra política aí. Grupo H, Dinamarca, Irlanda do Norte, Eslovênia, Cazaquistão, Finlândia e San Marino. Esse aqui, o Vou, time de pô, Monjolinho passava. Ô, provavelmente, mas vou apostar aí na Dinamarca voltando esse ano e a Eslovênia passando. aí Enquanto, vou. ó, vamos Dinamarca, rapidinho aí. Grupo só para. I. Grupo I, Andorra, Bielorrússia, Israel, Kosovo, Romênia e Suíça. Romênia e Suíça. Romênia e Suíça também. E no grupo Nossa, J, Portugal, Bósnia, Eslováquia, Luxemburgo, que vocês tanto gostam, Islândia e Liechtenstein. Portugal e Pô, Eslováquia. tá Portugal e certo. Eslováquia. Nossa, Galera, então vamos Romênia. encerrando aqui o primeiro bloco e no segundo bloco a gente volta para falar de seleção argentina, seleção brasileira, gauchão e demissão do Kleber Machado. Tá certo? Vixe.
Até mais pra vocês. Então, aquele abraço, meu querido.